Olá, aqui Roberto Herrera da Casa dos Experts. Estamos hoje conversando com Paulo Santos, especialista em remuneração estratégica variável. Nesse bloco falaremos sobre a implantação da remuneração estratégica variável, uma vez que nos blocos anteriores, que você pode consultar aí no nosso canal, falamos sobre o que é a remuneração estratégica variável e alguns assuntos relacionados a isso. E agora falaremos sobre a implantação, os riscos, os cuidados que é necessário ter para a implantação da remuneração estratégica variável. Paulo, quando a gente falamos sobre remuneração estratégica variável, as vantagens, os benefícios, ficamos agora de falar então sobre como implantar isso, né? Quais são os aspectos operacionais e legais também que devem ser cuidados para implantar a remuneração estratégica variável? Legal. A implantação desse processo, né, ele é 50% inicial, né? A partir do momento que eu me proponho, né, a iniciar um processo, que eu entendo o conceito, né, 50% está implementado. O restante é a prática que nós temos para fazer e com alguns cuidados, vamos dizer assim, que como qualquer processo, né, a gente tem que observar algumas coisas, né? Então, desde os aspectos legais da implantação, nós estamos num país onde que a legislação trabalhista ela é bastante rigorosa, né? Mas o que não pode ser de forma nenhuma para o empreendedor um inibidor para a implementação, né? Assim como existe planejamento tributário, existe planejamento fiscal, né? As empresas também têm que olhar dentro do que a legislação permite usar na sua totalidade, né? Então a implementação começa por ali, pelo querer fazer, né? Pelo entendimento do conceito. E sempre reforçando que, como qualquer processo da empresa, iniciar, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Esse é uma das primeiras dicas que a gente pode colocar. A diretoria está sensibilizada, está vamos dizer assim, comprometida com a implantação. Por ali a gente começa, observa esses aspectos legais e até operacionais, né, para fazer e inicia a implementação, né? Faz um diagnóstico da situação atual e para aquelas empresas que estão começando, baseado no seu planejamento, no seu plano de negócio, né? Esse é o início, vamos dizer. Certo. E quais são as principais etapas para que algum empreendedor, alguma empresa, alguma pessoa que faz a gestão de pessoas, quais são as principais etapas que ela deve se preocupar em cumprir para que tenha uma boa implementação no sistema de remuneração variável? Diagnóstico, né? Nós temos que olhar, provavelmente uma empresa já operando, né, já rodando, algumas empresas já com alguns anos de atividade, a gente tem que olhar para aquilo que a empresa tem de bom, né? Muita coisa boa deve estar lá, senão ela não estaria instalada. Então olhar o que ela tem de bom, se já existe um planejamento, né? Porque eu tenho que olhar que num primeiro momento eu não tenho que criar muitas metas, indicadores para a remuneração variável. Eu tenho que olhar aquilo que a empresa já tem. Então, fazer um diagnóstico, tirar uma fotografia da situação atual, ver o que tem de bom, que oportunidade de melhorias tu tem, né? Segundo é realmente agora ver qual o direcionamento que a empresa quer dar para esse processo, né? Onde que ela quer chegar, se é simplesmente cumprir o planejamento, ou se é adicionar alguma coisa desse tipo, né? Depois, feito isso, define o modelo conceitual, a base, né? Como que eu quero fazer o meu pagamento, olhar sua matriz de remuneração, né? Qual é a composição, quanto eu quero ter de fixo, quanto eu quero ter em benefícios, quanto eu quero ter em participação nos lucros ou resultados, né? Olhar minha matriz olhando para frente, né? Para trás já foi, já andou. Eu tenho que olhar a minha empresa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Como que eu quero estar lá com o meu modelo de remuneração. Feito isso, se constrói o modelo, o modelo que tu vai utilizar, né? Implanta-se o modelo, né? Implanta-se fazendo todas as simulações possíveis. Olha, se nós tivéssemos
implantado no ano passado, como seria, né? Não, se nós implantar considerando esse planejamento, para quê? Para que tanto a empresa como os seus profissionais tenham a tranquilidade que não haverá nenhum tipo de perda, né? Então esse é o grande segredo. Feita a implantação, eu faço algumas coisas que garantam que não haverá retrocesso do sistema, né? Porque uma grande tendência é a pessoa voltar à situação anterior, como era feito, era mais, vamos dizer assim, era mais cômodo, era mais tranquilo, né? Ela dominava aquela situação, era mais fácil ganhar aumento do salário e não aumento por resultado, né? Então tem que tomar esses cuidados, né? De não retroceder depois. Então isso, vamos dizer assim, não é difícil fazer, né? É só ter uma política bem consolidada, né? Bom, e com relação a como fazer um acompanhamento do processo, uma vez que foi entendido o que é a remuneração estratégica variável, quais são os benefícios que ela tem e traz, e como se faz uma implantação, imagino que deve haver uma forma de fazer o acompanhamento, o monitoramento dos resultados disso. Poderia explicar para a gente como é um bom acompanhamento desse sistema? Procura-se sempre assim, né? Tudo aquilo que for possível automatizar, né? Para que tu não tenha mais trabalho em controlar do que realmente fazer a tua atividade, né? Seja uma atividade produtiva, de serviços ou de varejo, né? Então eu preciso controlar isso. E hoje em dia, praticamente grande parte das empresas, se não na sua totalidade, já existe algum sistema, né, um sistema integrado da empresa, que dali que deve sair os indicadores e metas, né? Porque tudo aquilo que eu tiver que controlar manualmente, eu vou ter mais dificuldade, não que não consiga fazer, mas eu vou ter mais dificuldade para fazer. E o grande segredo, como tu implantaste isso de uma forma, de um processo, tu tem que deixar margem para te ir melhorando esse processo, né? Tu não pode fazer um sistema que a gente chama aí coloquialmente de um tiro no pé, né? Cria metas que depois tu não consegue mudar, ou cria formas que são inatingíveis, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Certo. E Paulo, para nós finalizarmos esse assunto de remuneração estratégica variável, algumas palavras finais assim, nos falando e contando, explicando para a nossa audiência o porquê que não deve haver medo de adotar um novo sistema de remuneração estratégica que permita monitorar resultados e ao mesmo tempo contemplar que as pessoas recebam um pouco mais. O grande medo das organizações, né, é justamente isso, entenderem que o profissional não vai gostar desse modelo, não vai entender o modelo, né? Esse é um paradigma que ele tem que ser quebrado, tanto para o bem da organização como que para o profissional. Ele entende sim, né? As pessoas, vamos dizer assim, jogam o jogo com as regras que lhes são fornecidas, né? Se tu apresentar para ele um formato fixo, ele vai jogar pelo fixo, né? Se tu apresentar um formato estratégico, variável, voltado para resultados, ele vai fazer. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, o grande segredo é a gente começar, né? Começar com metas que já tem, aquela que o diretor, ou que o gerente, ou que o líder não está tranquilo no final do dia não acontecer, e depois, como um processo, vai aprimorando isso, né? Mas é factível, fácil começar, né? Claro que começar com essas recomendações que a gente colocou. Certo. Conversamos aqui hoje com Paulo Santos, especialista em remuneração estratégica variável. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui nos falar desse assunto importante. A você que está aí desse lado, muito obrigado pela audiência. Não deixe de olhar os outros módulos a respeito de remuneração estratégica variável e também outros assuntos que nós temos na casa. Muito obrigado, nos vemos no próximo encontro.